O cheiro de picanha na brasa misturado com farofa estava deixando todo mundo relaxado no quintal. Era sábado à tarde, aniversário de 75 anos da Vó Celeste, e a família inteira tinha se reunido na casa dela em Jacarepaguá. Eu estava ajeitando as garrafas de cerveja na caixa de isopor quando meu celular vibrou. Notificação do aplicativo do banco. Você tem um novo documento fiscal disponível. Que estranho. Não comprei nada essa semana. Abri o app distraidamente, esperando ver alguma cobrança errada de cartão, mas o que apareceu na tela me fez congelar. IPTU, exercício 2025, imóvel, cobertura, Avenida Atlântica, 1822, Copacabana. Contribuinte, Renata Cardoso Silva. Meu nome, meu CPF, R$ 1.500.000 de valor venal. A garrafa de cerveja escorregou da minha mão e explodiu no cimento. O barulho cortou as conversas. Todo mundo virou para mim. Renata, tá tudo bem? Minha mãe Sônia se aproximou, mas eu nem conseguia tirar os olhos da tela. Vó! Minha voz saiu trêmula. Vó, vem cá, por favor. Vó Celeste atravessou o quintal apoiada na bengala. Os olhos dela, ainda afiados apesar da idade, leram meu rosto antes mesmo de eu falar. O que aconteceu, minha filha? Entreguei o celular para ela com a mão tremendo. Ela colocou os óculos de leitura e ficou em silêncio por longos segundos. Quando levantou o rosto, a expressão era de pedra. Renata, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Por que tem um apartamento de cobertura em Copacabana avaliado em R$ 1,5 milhão no seu nome? O quintal inteiro ficou em silêncio. Até a churrasqueira parou de chiar. Vó, eu juro que não sei do que a senhora está falando. Minha voz tremia. Eu moro de favor na casa da Juliana há 3 meses. Fui despejada do apartamento que eu alugava porque não consegui pagar. Despejada? A voz da vó subiu 1/8. Como assim despejada? Você tem um imóvel quitado em Copacabana. Eu não tenho nada, explodi, sentindo as lágrimas queimarem. Vó, eu trabalho em 2 empregos. De manhã sou caixa no supermercado e de noite faço entrega de aplicativo. Durmo no sofá da casa de uma amiga. Eu não tenho apartamento nenhum. Do outro lado do quintal, minha irmã Patrícia estava pálida. O espeto de linguiça que ela segurava caiu no chão. Deve ser um erro do sistema. Meu pai Marcelo disse rápido demais. Esses aplicativos de banco vivem dando bug. Esquece isso, Renata. Vamos curtir o aniversário da sua avó. Bug? Vó Celeste virou para ele com um olhar que cortava. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta e quero resposta agora. 3 anos atrás, quando vendi aquele terreno em Cabo Frio, transferi R$ 1,5 milhão para você. Disse para usar aquele dinheiro para comprar um imóvel para Renata. Onde está o apartamento que eu paguei? Meu pai abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mãe, é complicado. A Renata não estava preparada para assumir uma responsabilidade dessas. Nós decidimos que seria melhor. Vocês decidiram? Vó Celeste bateu a bengala no chão. Vocês decidiram o quê com o dinheiro que eu dei para minha neta? Calma, dona Celeste. Minha mãe Sônia tentou intervir. A gente fez o melhor para Renata. Ela estava numa fase muito difícil na época, sabe como é. A gente achou melhor colocar o imóvel no nome dela, mas deixar a Patrícia administrar até... Até quando? Cortei. Até eu morrer de fome na rua? Patrícia finalmente falou, a voz aguda. Ninguém mandou você ser irresponsável. Você perdeu o emprego, não consegue se manter, vive de bico. Alguém tinha que cuidar do patrimônio, senão você ia vender tudo por migalhas. Patrimônio? Gritei. Que patrimônio? Eu durmo no sofá de amiga. Chega! A voz da Vó Celeste cortou o grito como uma lâmina. Ela se virou para o canto do quintal, onde um homem de uns 50 anos, magro, de óculos, estava sentado quieto o tempo todo. Seu Augusto, por favor. O homem se levantou, ajeitou a pasta de couro que estava aos pés dele e caminhou até a mesa. Só então eu reparei. Eu nunca tinha visto ele na vida. Quem é esse? Meu pai franziu a testa. Esse, disse Vó Celeste com um sorriso gelado.
É o Augusto Borges, contador e auditor independente. Ele tá trabalhando para mim há 2 meses, investigando. A palavra caiu como uma bomba. Seu Augusto abriu a pasta e tirou um tablet. A tela acendeu, mostrando uma planilha cheia de números. Boa tarde a todos, ele disse com uma voz calma e profissional. Meu nome é Augusto Borges, CRC número tal. Fui contratado pela senhora Celeste Costa para realizar uma auditoria completa sobre a destinação de R$ 1.500.000 transferidos em dezembro de 2021. Ele deslizou o dedo na tela. O dinheiro foi depositado na conta conjunta de Marcelo Silva e Sônia Cardoso. No mesmo dia, R$ 1.400.000 foram transferidos para uma imobiliária chamada Costa Atlântica Negócios Imobiliários. Compra de imóvel, cobertura triplex, Avenida Atlântica, Copacabana. Tá vendo? Meu pai tentou sorrir. A gente comprou o apartamento que a senhora pediu. Mas tem um detalhe, continuou seu Augusto. O imóvel foi registrado em nome de Renata Cardoso Silva no cartório. Porém, 1 mês depois, foi aberta uma conta comercial no Airbnb usando o CPF da Renata, mas com acesso exclusivo ao e-mail e senha controlados por... Ele olhou para o tablet. Patrícia Cardoso Silva, irmã da Renata. Minha cabeça girou. O quê? Seu Augusto virou o tablet para mim. Na tela tinha print de um perfil do Airbnb. Cobertura paradisíaca em Copacabana, vista mar, 3 suítes. Anfitriã, Patrícia. Desde fevereiro de 2022, esse imóvel é alugado por temporada. Valor médio, R$ 3.000 por noite. Taxa de ocupação, 72% ao ano. Receita bruta estimada nos últimos 3 anos, R$ 940.000. Quase R$ 1 milhão. Enquanto eu dormia no sofá da casa de amiga. Patrícia, minha voz saiu rouca. Você tá alugando meu apartamento no Airbnb há 3 anos? Ela levantou o queixo, desafiadora. Alguém tinha que fazer alguma coisa útil com aquilo. Você estava desempregada, ferrada, sem dinheiro para pagar nem condomínio. Ia deixar um imóvel de R$ 1,5 milhão parado? Eu tô fazendo um favor cuidando disso para você. Favor? Voz Celeste caminhou devagar até a Patrícia. Favor é roubar a irmã? Não é roubo, Patrícia gritou. O apartamento tá no nome dela, a gente só tá administrando. Administrando, repeti. E cadê minha parte do dinheiro? Silêncio. Onde está o dinheiro? Tá guardado, minha mãe disse rápido. A gente guardou numa poupança para você. Quando você se acertar na vida, a gente repassa tudo. Mentira. Seu Augusto virou outra tela do tablet. Não existe poupança em nome de Renata. O dinheiro dos aluguéis vai para a conta da Patrícia e de lá é distribuído em reforma da casa dos pais, R$ 60.000. Carro novo para Patrícia, R$ 85.000. Viagem para Disney, R$ 32.000. Mensalidade de escola particular dos filhos da Patrícia, R$ 120.000 acumulados. Cada número era uma facada. Vocês... A voz me falhou. Vocês gastaram o dinheiro do meu apartamento com a vida de vocês? Era pro bem da família. Meu pai se levantou. Para que você ia precisar desse dinheiro todo? Você não tem filho, não tem responsabilidade. A Patrícia tem 2 crianças para criar. E eu tava dormindo na rua. Gritei com uma força que não sabia que tinha. Vocês sabiam que eu fui despejada. Eu pedi dinheiro emprestado para vocês e vocês disseram que eu tinha que aprender a me virar sozinha. Porque você precisa amadurecer, minha mãe gritou de volta. Você tem 32 anos e não consegue manter um emprego. A gente estava te ensinando responsabilidade. Ensinando, explodi. Usando o meu imóvel para bancar a vida da minha irmã é me ensinar? Já chega. Voz Celeste bateu a bengala no chão com tanta força que racharam os tacos de madeira sob ela. Seu Augusto, pode continuar. O contador assentiu. Tem mais. Durante a auditoria descobri algo interessante. A senhora Renata foi demitida do emprego dela em março de 2022, correto? Assenti, confusa. Investiguei o motivo. A empresa alegou corte de gastos.
Mas conversando extraoficialmente com o antigo gerente de RH, ele me disse que receberam uma ligação anônima. Alguém disse que a Renata tinha problemas psiquiátricos graves e que representava risco para a empresa. Meu sangue congelou. A ligação foi rastreada, partiu do número registrado em nome de... Ele olhou para o tablet. Sônia Cardoso Silva. Olhei para minha mãe. Ela desviou os olhos. Você me fez perder meu emprego? Foi sem querer, ela gritou. Eu só queria que você voltasse para casa. Você estava morando sozinha, se afastando da gente. Eu achei que se você ficasse sem renda, ia precisar voltar e a gente podia cuidar de você. Cuidar de mim? Destruindo minha vida? E tem mais. Seu Augusto continuou, implacável. A Renata tem restrições no CPF. Não consegue abrir conta em banco. Não consegue fazer financiamento. Descobri o motivo. Alguém usou o CPF dela para tirar um empréstimo consignado de R$ 25 mil em 2023. O empréstimo nunca foi pago. A Renata foi para o SPC e para o Serasa. Quem fez isso? Vó Celeste perguntou, embora já soubéssemos a resposta. A assinatura digital foi feita a partir do celular registrado em nome de Patrícia Cardoso Silva. Todas as cabeças se viraram para minha irmã. Eu precisava, ela gritou. Os meninos iam ficar sem escola. Eu ia usar o CPF dela só para passar aquele mês e depois eu pagava. Não é minha culpa se as coisas ficaram apertadas. Você falsificou minha identidade, me colocou no Serasa e nunca pagou. Cada palavra saiu devagar, mastigada. Por isso eu não conseguia alugar apartamento. Por isso nenhum banco me aceitava. Por isso eu estava falida. Não era incompetência. Não era falta de esforço. Era sabotagem. Minha própria família tinha construído uma prisão ao meu redor e jogado a chave fora. Chega de conversa, disse Vó Celeste. Ela fez um gesto e seu Augusto tirou um envelope grosso da pasta. Isso aqui é uma notificação extrajudicial. Vocês têm 72 horas para devolver todo o dinheiro desviado para Renata. 940 mil reais do Airbnb, mais 25 mil do empréstimo fraudulento, mais 100 mil de danos morais. Total, 1.065.000 reais. 1 milhão! Meu pai gritou. A gente não tem isso. Então vendam o que tem, a casa, o carro, as joias. Vó Celeste falou com uma frieza que cortava. E o apartamento de Copacabana volta imediatamente para o controle da Renata. Qualquer reserva do Airbnb é cancelada hoje. Qualquer centavo que entrar depois de hoje é dela. Mãe, por favor. Minha mãe tentou se aproximar. E tem mais. Vó Celeste abriu outro envelope. Esse é meu novo testamento. Datado e assinado ontem. Marcelo Silva, Sônia Cardoso e Patrícia Cardoso estão oficialmente excluídos da herança. Tudo que eu tenho vai para Renata. Não! Patrícia caiu de joelhos. Vó, por favor, os meninos, a gente não vai ter como viver. Deviam ter pensado nisso antes. Vó Celeste se virou para mim e segurou minha mão. Renata, você vai comigo agora. Seu Augusto já preparou tudo. Amanhã de manhã você assume controle total do seu apartamento. Todos os acessos da Patrícia serão bloqueados. E eu vou te ajudar a abrir um processo criminal por estelionato e falsificação de documento. Criminal? Patrícia empalideceu. Isso dá cadeia? Dá. Vó Celeste sorriu. De 2 a 5 anos. Olhei para minha família. Meu pai de cabeça baixa. Minha mãe chorando. Minha irmã em pânico. 3 anos destruindo minha vida. 3 anos me fazendo acreditar que eu era um fracasso. 3 anos dormindo no sofá de amiga enquanto eles lucravam com o que era meu. Vó, disse baixinho. Vamos embora. Peguei minha bolsa, dei as costas e saí pelo portão sem olhar para trás. Atrás de mim ouvi minha mãe gritar: Renata, volta aqui, a gente é sua família. Não virei. Família não faz isso. Passaram-se 8 meses. Hoje eu tô sentada na varanda da cobertura em Copacabana, tomando um café e vendo o sol nascer sobre o mar. Esse lugar é realmente meu agora.
Patrícia foi condenada a 2 anos e meio de reclusão em regime semiaberto. Ela cumpre pena e, nos finais de semana, trabalha como faxineira para pagar a dívida que ainda tem comigo. Meus pais venderam a casa e se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Bangu. A última vez que ouvi falar, meu pai trabalhava como motorista de aplicativo. Não sei mais detalhes. Bloqueei os dois. O apartamento? Eu não alugo mais. Moro nele. Trabalho nele. Transformei um dos quartos em estúdio e lancei um canal no YouTube falando sobre fraudes familiares e reconstrução financeira. Em 6 meses, alcancei 200 mil inscritos. Em 8, fechei contratos de publicidade que pagam mais que meus 2 empregos antigos juntos. Vó Celeste vem passar os domingos aqui. A gente faz almoço, assiste filme, conversa sobre tudo. Ontem, ela olhou para mim, segurou minha mão e disse: "Você não só recuperou sua vida, minha filha. Você construiu uma melhor." Sorri, limpando uma lágrima. "Obrigada, vó, por acreditar em mim. Eu sempre acreditei. Só precisava que você também acreditasse." Olho para o horizonte. O sol banha Copacabana de dourado. Sou livre. Sou dona da minha história. E nunca mais vou deixar ninguém me roubar isso. Se você já teve que cortar a própria família para recuperar sua vida, deixa aquele like. Compartilha essa história com quem precisa ouvir. E se inscreve no canal para mais relatos de superação e justiça. Obrigada por ouvir.